O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério completamente comprometido com a edificação do corpo de Cristo, mediante a pregação da rica Palavra de Deus, sobretudo da mensagem de Jesus Cristo, da revelação de sua pessoa, da sua vontade, da sua obra, conforme se encontra revelado nos 27 livros do Novo Testamento. E a todos vocês que têm comunhão conosco mediante este programa ou nos acompanha pela internet, pelo site devoltapalavra.com, queremos deixar aqui o nosso convite estendido para que vocês eventualmente possam nos visitar, estreitar conosco a comunhão, seja aqui em Taguatinga, na nossa sede, todos os domingos a partir das 18 horas, ou então em alguma de nossas extensões ministeriais, em Planaltina, todos os domingos a partir das 19 horas e também em Goiânia, todos os domingos também a partir das 19 horas. Ao longo do programa vai passar aí os endereços de todas as extensões ministeriais e também no nosso site devoltapalavra.com vocês poderão encontrar toda a agenda do ministério, da sede, das extensões, com os respectivos endereços e horários de cultos. E, portanto, todos vocês são os nossos convidados especiais. Queremos deixar registrado aí no seu televisor esse endereço de e-mail, pergunta@devoltapalavra.com. A partir do próximo sábado, nós vamos inaugurar o novo formato do programa De Volta à Palavra, em que vocês vão nos enviar as perguntas por este e-mail e nós, no programa de televisão, aos sábados, às 10 horas, neste mesmo canal, nós vamos responder cada sábado a uma pergunta. Esse novo formato tem uma espécie de interatividade. Vocês nos mandam as perguntas via e-mail e nós então respondemos pelo programa, pela televisão, de maneira que vocês já podem começar desde então a enviar mensagem. Já temos recebido algumas perguntas e então faremos uma seleção das perguntas que sejam mais relevantes, perguntas que sejam importantes no sentido de atender a uma necessidade da igreja, que sejam perguntas de cunho doutrinário, de cunho fundamental, para que assim a Bíblia Sagrada possa ser aberta e possamos então, à luz da palavra de Deus, explicar e a responder a todos os questionamentos que nos chegarem. Nós vamos então abrir o Evangelho, as epístolas, o Apocalipse, sempre buscando fundamentar pela Escritura aquilo que Deus nos fala a respeito desses questionamentos que aqui serão respondidos. Nós não queremos responder o que eu acho, ou o que o fulano ou beltrano acha sobre o assunto. Certamente o cristianismo atual, o mundo cristão religioso, está cheio de achismo, cada grupo denominacional com a sua própria ideia a respeito de Deus, com a sua própria ideia a respeito da vontade de Deus, mas nós queremos deixar de lado todo o achismo, toda a tradição, toda a cultura, tudo aquilo que nos foi legado, tudo aquilo que nos foi colocado arbitrariamente dentro do nosso entendimento. Queremos nos limpar disso para então nos encher do novo conhecimento de Deus através da palavra de Deus. Eu digo novo no sentido de que nós vamos buscar na fonte, nós vamos deixar a velha religião, os velhos costumes, as velhas tradições todas de lado, para então beber apenas da fonte deste manancial, que é a palavra de Deus, que certamente traz aqui em suas páginas a revelação da verdade de Deus. Portanto, ainda hoje, vocês podem começar a mandar as suas perguntas, porque nós já estamos dentro desse processo de seleção e sábado que vem, então, nós inauguraremos este novo quadro, ou este novo formato do programa De Volta à Palavra. Vamos pegar a Bíblia neste momento,
Pega a escritura em suas mãos e vamos a mais uma mensagem, a mais uma ministração, falando ainda a respeito do reino milenar. Os irmãos que têm acompanhado têm visto que a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de uma dispensação na qual o Senhor vai reinar sobre as nações aqui na terra. A questão é que nós temos ouvido muitas vezes, ou melhor, a tradição cristã, religiosa, evangélica, tem ensinado o seguinte, que Jesus Cristo vem, na sua segunda vinda, ele leva os crentes para o céu, para morar com ele no céu, os incrédulos ele lançará no lago de fogo, e assim eles já estarão todos na eternidade. Mas veja que a Bíblia Sagrada não é tão simplória como tal pensamento. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que, de acordo com a economia de Deus, toda a história, desde lá da queda de Lúcifer, como ela vem discorrendo, essa grande história de Deus com a sua criação, terá um desfecho maravilhoso. Essa história será coroada com a última dispensação, a qual a Bíblia chama de a dispensação da plenitude dos tempos, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Ou seja, os tempos, ou que sejam as eras, ou que sejam as muitas dispensações, elas todas serão coroadas com uma grande e última dispensação, chamada o reino de Cristo, é o reino milenar, ou de maneira bem mais clara, será a manifestação pública, visível e universal do reino de Cristo sobre a terra, sobre nações. E a Bíblia então nos fala que os santos vencedores, somente aquele que vencer de fato juntamente com Cristo, é que terá esse direito de reinar com ele naquela ocasião. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, no capítulo 20, e vamos verificar como que a Bíblia, ou a palavra profética, claramente nos mostra essa questão. Diz assim o texto sagrado, capítulo 20, versículos 1, 2, 3 e 4. Leia comigo. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu quero começar essa exposição desta manhã chamando a sua atenção para essa primeira palavra, esse primeiro vocábulo aqui do versículo 1 do capítulo 20 de Apocalipse. Então, ora, nós temos aqui uma expressão adverbial que nos mostra uma sequência de acontecimentos proféticos. Se você observar bem o capítulo anterior, nós temos aqui a segunda vinda de Cristo, em que o Senhor há de se manifestar nas nuvens dos céus e descer à terra de maneira visível, pessoal, corpórea. E então o texto do capítulo 20 diz: então vi descer. Tão logo Jesus vir, e então ele ser visto, e ele interferir na história da humanidade, e então ele destruiu os exércitos do anticristo aqui na guerra do Armagedon, e então ele lançar vivos o falso profeta e a besta no lago de fogo. Tão logo essas coisas acontecerem, então, diz o capítulo 20, versículo 1, segue-se ao acontecimento da segunda vinda de Cristo, o momento em que o diabo e seus anjos e todas as hostes do mal serão aprisionados no abismo por um período de 1000 anos.
Tão logo vem Jesus Cristo em sua segunda vinda e Satanás então é preso no abismo, certamente não se adentra logo à eternidade. Nada de ir para o céu, morar no céu e jogar os outros no lago de fogo. Não, o texto sagrado diz que o Senhor, ele vai reinar sobre as nações da terra. E aqueles todos que venceram a besta, que venceram o espírito do anticristo, também reinarão com eles. Basta que você leia Apocalipse 2, 26 a 28, e ali você tirará qualquer dúvida concernente ao ambiente, ao lugar sobre o qual o Senhor vai reinar. E lá diz, ele reinará sobre as nações da terra com o cetro de ferro. Ou também Apocalipse capítulo 5, versículo 10, em que diz que nós reinaremos sobre a terra e não no céu. Portanto, nós temos aqui de maneira expressa, ainda que profeticamente, a mensagem, o texto que nos assegura esta última dispensação que vai durar 1000 anos, que é o reino milenar. E, portanto, todos os servos de Deus, você, meu irmão, e você, minha irmã, que já creu no Evangelho, que ama o Evangelho, que é um servo de Deus, todos os crentes, eles poderão, certamente, naquele grande dia, reinar com Cristo, nesse seu reino. Mas vejam, todos podem, mas nem todos reinarão. No sentido de que todo cristão, ele tem a palavra de Deus, e ele tem o Espírito Santo, e portanto ele tem a condição de desenvolver a sua salvação, a ponto de ser aprovado por Cristo naquele dia, e então, uma vez aprovado, ele então passar a reinar com Cristo, receber esse reino como um galardão. Entretanto, aqueles que não fizerem uso da palavra de Deus, pelo contrário, deixarem-se levar pela sua própria natureza caída, seguindo os falsos evangelhos, em busca de bênçãos materiais e assim não desenvolverem coerentemente a sua salvação, esses certamente não vão reinar com Cristo, uma vez que a palavra de Deus diz que somente o vencedor, aquele que guardar até o fim as obras de Cristo, somente este que vencer as degradações da igreja no seu tempo, é que certamente vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. E para tanto, eu quero apresentar 2 textos muito importantes que desenvolvem esse entendimento, esse sentido de vencer como sendo a condição precípua para todos aqueles que vão reinar com Cristo durante o milênio. O primeiro texto está aqui em 1 João, abra sua Bíblia, primeira epístola de João, no capítulo 4, em que nós vamos encontrar aqui o apóstolo João nos falando que, ainda que o anticristo ele há de se manifestar somente nos últimos dias, porém o seu espírito já age nos dias em que nós estamos vivendo. Diz assim no capítulo 4 de 1 João, veja o versículo 3 que nos diz: E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem, e presentemente já está no mundo. E talvez alguém pergunte, pastor, qual a relação ser um vencedor, reinar com Cristo, com o texto do anticristo que você leu aqui em 1 João. Veja que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que reinarão com Cristo todos aqueles que venceram a besta e o seu sinal. Somente aqueles que vencerem a besta é que certamente reinarão com Cristo durante o milênio, conforme o testemunho de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Entretanto, alguém perguntaria, pastor, mas como nós podemos nos dias de hoje vencer a besta se sequer ela se manifestou? Aí é onde entra a revelação de 1 João capítulo 4, quando João diz que o anticristo vem e presentemente já está no mundo. Como pode ser que ele vem e presentemente já está? Aí é aquela questão, o espírito do anticristo, a doutrina, o mistério da iniquidade já está operando nos corações, de maneira que depois de tanto tempo operando, ele há de se manifestar na pessoa do anticristo nos últimos dias. Mas o fato de ele se manifestar somente nos últimos dias não significa que o seu espírito já não esteja agindo no meio cristão atual. Tanto é
que aqui na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e esse é o segundo texto que eu gostaria de ler, o apóstolo Paulo claramente nos coloca essa questão. 2 Tessalonicenses capítulo 2, veja o que diz então o versículo 7. Com efeito, falando aqui do anticristo, conforme os versículos anteriores, diz a palavra de Deus: o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Se você ler então o versículo anterior, o versículo 6, juntamente com o versículo 7, veja só a ideia que nos traz a revelação de Deus. E agora sabeis o que o detém, ou seja, o que detém o homem da iniquidade, o filho da perdição, como diz o versículo anterior, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, há um tempo escatológico em que a besta, ou que seja o anticristo, ou que seja o homem da iniquidade, o filho da perdição, um tempo em que ele há de se manifestar. Isso, conforme as profecias de Daniel e também do Apocalipse, somente acontecerá na segunda metade dos últimos 7 anos da história da humanidade, antes da segunda vinda de Cristo. Entretanto, a palavra de Deus é muito clara, que o espírito do anticristo está agindo no mundo. E talvez alguém pergunte: pastor, mas como eu posso identificar o espírito do anticristo? Como é que eu posso saber exatamente como é que ele está agindo para que eu possa vencê-lo, para que eu possa rejeitá-lo? De maneira que é nesse texto de 2 Tessalonicenses que nós temos a resposta. Veja o que a Bíblia diz a respeito do anticristo. Capítulo 2, versículo 3 em diante diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual, veja, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui eu quero colocar em evidência 2 grandes aspectos a respeito do espírito do anticristo. O primeiro, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. É o primeiro ponto. E o segundo, é dito que ele se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Primeiro, ele faz uma oposição a Deus, ao verdadeiro Deus. E então, ele agora se põe a si mesmo como Deus. E talvez alguém diga: pastor, mas como pode ser isso? Nós não temos visto isto nos nossos dias. E eu diria que, na verdade, o fato de não se poder ver essas 2 características operando nos nossos dias, isso já é uma ação do espírito do anticristo que impede muitos de contemplar esta verdade. Isso porque, num tempo em que nós vivemos, em que se parece que o nome de Deus tem sido cada vez mais propagado, porque está na moda, está em alta, até mesmo ser evangélico, ser crente, isso está em alta. Muitas pessoas estão agregando e esse movimento cristão evangélico cresce a cada dia de maneira desproporcional, na verdade. E alguém fala: pastor, como pode ser levantar-se contra Deus se nós vemos exatamente o contrário, o nome de Deus sendo exaltado a cada dia mais? E eu pergunto para você, com um momento de sobriedade, coloque nesse momento o seu coração e a sua consciência na presença de Deus, e eu te pergunto: o que você tem ouvido falar a respeito de Deus? Ou esse Deus que tem sido pregado comumente no mundo atual em que nós vivemos, será que ele está de fato pregando e anunciando o Deus verdadeiro? Ou será que o Deus verdadeiro tem sido deixado de lado e um outro Deus tem se passado como se for o verdadeiro Deus? O que nós vemos hoje em dia é o Deus chamado Mamon, reinando e governando, inclusive sobre a própria igreja de Deus, porque o evangelho da prosperidade tem exaltado o dinheiro como sendo o sinal maior da bênção de Deus, de maneira que é dito que se você tem, você tem Deus. Se você não tem, você não tem Deus. Ou seja, para você então ter a prova de que Deus está na sua vida,
diz a teologia da prosperidade. Você precisa ter uma vida humana, histórica, material, marcada pelo dinheiro, o que a Bíblia chama de mamon. Basta que você leia no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus Cristo diz: não podeis servir a Deus e às riquezas, não se pode servir a Deus e a mamon. Ou você serve a um, ou você serve a outro. De maneira que, quando uma mensagem é pregada em nome de Deus, mas ao mesmo tempo te afasta dos princípios de Deus em sua palavra, então, embora seja pregada em nome de Deus, ela estará a se levantar contra o próprio Deus. Ou seja, você está ali ouvindo uma pregação, ouvindo uma ministração, achando que Deus está ministrando ao seu coração, mas é exatamente ao contrário. Como diz a Bíblia, né? Vem ali um falso profeta vestido de cordeiro, exatamente para enganar, para falar o nome de Deus, ao mesmo tempo em que te distancia do verdadeiro Deus e da sua verdadeira palavra. Vejam o que diz ainda o restante do versículo: que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E talvez você diga: pastor, o que isso significa? Assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E então nós verificamos que esta ação do espírito do anticristo, ela age sobretudo no meio do povo de Deus. Uma vez que é dito que ele se assenta, não é sobre o mundo pagão, sobre o mundo perverso, mas é no santuário de Deus. Esse espírito do anticristo, ele se infiltra exatamente no santuário de Deus, onde ali o povo de Deus, enquanto habitação de Deus, enquanto casa de Deus, está ali reunido. E ele então ostenta-se como se fosse o próprio Deus. E se você então quer se livrar dessa operação do engano, desse mistério da iniquidade que já opera, desse espírito do anticristo que já opera no mundo, você tem que atentar para essa questão: ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Veja que é o homem da iniquidade que quer ser Deus, é o homem que se coloca no lugar de Deus. Como isso acontece nos dias atuais? Como nós podemos verificar esse espírito, essa ação do espírito do anticristo, nesse sentido de que o homem ostenta-se como se fosse o próprio Deus? Para tanto, basta que você se lembre de Apocalipse capítulo 13, versículo 18, falando do homem da iniquidade, do anticristo, da besta, nos é dito: quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Veja o testemunho da Bíblia Sagrada, é número de homem, 666. O número 6 é o número de homem, é o número que na Bíblia, na numerologia bíblica, representa o homem, assim como o 7 significa a perfeição, o 12, a plenitude, o 4, a criação, o 1, o Deus único, o 3, o Deus trino, o número 6 quer dizer o homem, até porque o homem fora criado no 6º dia. Portanto, o número 6 é o número de homem. Só que o número do anticristo não é apenas 6, é 666. É o 6, 3 vezes. 1, 2, 3. De maneira que o número 3 é o número de Deus. É o Deus Trino, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E, portanto, 666 é o homem, número 6, querendo tomar para si o lugar de Deus, que ali é representado pelo número 3. Razão porque o 6 é colocado 3 vezes. 6, 6, 6. E onde é que está isso nos nossos dias? Ora, queridos, o Evangelho da Prosperidade novamente está protagonizando, né, nesse sentido no mundo, porque ele prega uma inversão de relacionamento entre Deus e as suas criaturas. Isso porque, de acordo com a teologia da prosperidade, de acordo com esse evangelho espúrio, Deus é colocado sempre
a serviço do homem, de maneira que o homem agora, ele se sente poderoso e até mesmo no lugar e qualificado para ordenar a Deus e mandar a Deus, de maneira que Deus tem que servi-lo, que Deus tem que atendê-lo, que Deus tem que viver em função da existência do homem. E assim, essa inversão coloca o homem na condição de Deus e coloca Deus na condição de servo. Eu sei que essas palavras são muito fortes e certamente são negadas pelos adeptos da teologia da prosperidade, mas que você não vá atrás dos conceitos, mas que você simplesmente procure olhar o que acontece no mundo cristão. E ao observar o mundo cristão, todo o seu procedimento, logo você verá que isto que a Bíblia declara é verdadeiro na experiência e na prática da maioria dos filhos de Deus. Alguns até mesmo afirmam dizendo: olha, você então pode colocar Deus contra a parede, você tem que se revoltar, e se Deus então não te atender, então ele não é Deus. Veja só o desafio, como que o homem, ele se coloca diante de Deus, como se o homem fosse Deus, e como se Deus fosse o servo, como se Deus fosse a criatura. Assim como Jó, lá no seu livro, muitas vezes ele falava com Deus, como se Deus fosse a criatura, e como se Jó fosse Deus. Não é sem razão que em um dado momento, quando Deus aparece para Jó, Deus fala: Jó, cinge os teus lombos como homem. Ou seja, você até agora falou como se fosse Deus, então você deve ir para o seu devido lugar de criatura, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. Então, facilmente, por causa da natureza caída do homem e também da propagação desse evangelho falso, desse pseudo-evangelho, esse evangelho que nos afasta de tudo que se chama Deus para nos levar a tudo que é do homem, facilmente o homem logo ele começa a se comportar, a se posicionar, a se colocar com o espírito austero e a olhar para Deus como se Deus fosse o seu servo. E é por isso que muitos, hoje em dia, e não poucos, estão aí querendo mandar em Deus. De maneira que você, meu irmão, e você, minha irmã, que nesta manhã assiste a este programa, você precisa vencer esse espírito do anticristo que se manifesta mediante o evangelho espúrio da prosperidade. Você tem que vencer, você tem que abandonar tudo isso e então se tornar um autêntico servo de Cristo, ou pelo menos se colocar como tal, uma vez que nós não duvidamos da verdade e sinceridade, da conversão de cada um dos servos de Deus. Então, que você possa de fato se livrar e se libertar de tudo isso e se colocar curvado, com o rosto em terra, diante do Eterno, e como Saulo de Tarso, perguntar ao Senhor: o que queres que eu te faça, Senhor? Estes, com espírito de servo, com um espírito de discípulo, certamente irá reinar com Cristo durante o seu reino, porque hoje venceram o espírito do anticristo e a marca do seu nome, que é esse ostentar-se como se eu fosse Deus e como se Deus fosse a criatura, de maneira a distanciar o povo de Deus da sua palavra e levá-lo para longe daquilo que é a sua verdade. De todo modo, nós ficamos à disposição de todos quantos queiram ter comunhão conosco, seja aqui em Taguatinga, em Planaltina, ou mesmo em Goiânia, e assim Deus vai nos falar profundamente mediante a sua palavra, e nós vamos nos preparando para aquele grande dia e encontro com Cristo Jesus. Tenham todos vocês um bom sábado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.